A paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo e desde já que Deus abençoe aí a vida, a família de cada um de vocês, tá? Hoje nós vamos falar, na verdade isso aí veio de uma dúvida, uma pessoa que me mandou, sobre a questão de Jesus ser ou não ser realmente o Messias. Porque, por exemplo, os judeus eles não reconhecem Jesus como Messias, né, como Machia. Para eles, Jesus não é o Messias. Mas será que isso é verdade? Será que Jesus realmente ele não foi e não é no caso não foi o Messias, né? Será que Jesus ele não era quem ele disse que era? Então é sobre isso que nós vamos estudar hoje aqui nesse nosso estudo sobre escatologia. E assim, não tem como nós falarmos sobre esse assunto sem pincelar a escatologia, as coisas que irão acontecer. Porque você sabe que vai acontecer o arrebatamento da igreja, vai acontecer logo após o arrebatamento o aparecimento do anticristo, a grande tribulação começa, a grande tribulação ela dura 7 anos, né? Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo ele vai enganar principalmente os judeus, vai fazer uma aliança com eles, um acordo de paz, aquela coisa toda, e vai ser construído o terceiro templo de Israel. Passando os 3 anos e meio, né, nesse período dos 3 anos e meio ainda vão ser levantados os dois profetas, né, que são as duas testemunhas. Esses homens vão profetizar justamente isso, que Jesus ele era o Messias tão aguardado pelo povo judeu, e, na verdade, os judeus mataram Jesus, né, crucificaram Jesus, levaram Jesus à crucificação, né, melhor dizendo. E o que acontece? Então, esses profetas falam, o Jesus que vocês crucificaram, ele vai voltar. Ele vai voltar, porque ele era quem ele realmente falava que era. Pois bem, então essas testemunhas, elas serão mortas no final da primeira grande metade da grande tribulação, pelo anticristo, e o anticristo ele vai deixar os dois corpos desses dois profetas em praça pública, lá em Jerusalém. E o que acontece? Todo mundo vai se maravilhar, a Bíblia fala sobre isso, todo mundo vai se maravilhar com aquela visão, porque hoje, com o advento da internet, obviamente vai ser transmitido para o mundo todo. Então as pessoas vão se dar presente umas às outras, aquela coisa, festejando. Até que no terceiro dia, passando 3 dias e meio, o poder de Deus entra nos corpos daqueles homens e ressuscita eles perante o mundo, inclusive perante também Israel. Aí Israel, os judeus, eles vão entender, porque não tem como duvidar de um ato divino, porque esses homens, eles vão ser ressuscitados, vão ser envoltos por um redemoinho e serão levados ao céu. E antes de subir, vai vir uma voz do céu: subir para cá. Então os judeus eles vão entender que realmente aqueles dois homens eram profetas e eram de Deus. E se eram profetas e eram de Deus, tudo aquilo que eles falaram sobre Jesus é verdade. Aí vai cair a ficha de Israel, é onde linka, né, com Apocalipse capítulo 12, Israel foge para o deserto. A mulher que foge para o deserto lá de Apocalipse 12 é Israel. E quando o anticristo vê tudo isso acontecendo, ele quebra o acordo. Ele viu que desse jeito não vai conseguir. Aí ele vai por força. É onde a besta ela surge, né, com a face da besta mesmo, onde vai começar a grande tribulação, que são os 3 anos e meio finais. E no final dos 3 anos e meio finais, Israel vai estar no deserto, o anticristo ele reúne todas as nações da terra, exércitos poderosíssimos, e vai contra Israel, porque ele quer destruir o povo de Israel. E quando chega lá, Israel, né, já convertido ao Senhor Jesus, clama. E como Jesus ele profetizou, né, vocês não me verão outra vez antes que vocês clamem, bendito, Hosana, né? Bendito é o que vem em nome do Senhor. E já vai orar, vai clamar ao Senhor Jesus, e Jesus vem, Apocalipse capítulo 19, ele vem, mata o anticristo e vai estabelecer o milênio aqui nessa terra. O milênio, o reinado, né, que era justamente a profecia que tem, várias profecias que tem no Antigo Testamento, que os judeus entendiam que o Messias, quando aparecesse pela primeira vez, deveria fazer.
Só que eles erraram no sentido, porque o Messias, ele vem para reinar na sua segunda vinda e não na primeira vinda. A primeira vinda de Jesus, a primeira vinda do Messias, e eu já estou falando de Jesus porque sim, ele é o Messias. Ele foi o Messias, ele é o Messias, ele é o Salvador. Então a primeira vinda dele foi como um homem sofredor. E a Bíblia mostra isso pra gente. Só que eles entendem de maneira errada. É isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Eu quero compartilhar aqui a minha tela com vocês. Aqui, pessoal. Ó, primeira coisa que nós vamos ver aqui é o Isaías aqui. O Isaías 53. Começa assim, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? É uma pergunta que eu me faço sempre, né? Quem dá crédito à nossa pregação, aquilo que nós falamos? Porque, irmãos, está chegando o grande dia, né? Está chegando. Eu vejo assim que cada vez mais se aproxima. Ninguém sabe o dia e a hora do arrebatamento. Isso é um fato. A Bíblia diz, ela dá a entender que esse evento ele vai ser iminente. Ou seja, é quando menos se espera, Jesus ele vai arrebatar a igreja, tá? E aí que fica o meu questionamento, quem tem dado crédito à nossa pregação? Porque é momento, o verdadeiro servo ele tem que viver a vida dele aqui nessa terra sempre como se fosse o último dia. Porque ele vai estar vigilante, ele vai se apartar do mal, né? Ele não vai dar ouvido à conversa do diabo. O problema é que as pessoas vivem como se não houvesse amanhã. E vão embora. Entendeu? Aí não prioriza Deus, prioriza sempre as outras coisas. E a maior parte não sabe, mas está cada vez mais se afastando do Senhor. Então tem que ver isso aí, né? Porque a palavra tem sido pregada. Pelo menos em algumas igrejas, a palavra verdadeira de salvação está sendo pregada. Então, quem tem ouvidos, ouça, né? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Aqui retrata, obviamente, aquele caminho, parte, né? Retrata aquele caminho de Jesus até a cruz, onde Jesus tinha sido espancado, não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, estava sendo desprezado pela maioria, né, no caso ali, naquela trajetória dele até a cruz do Calvário, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aí diz aqui, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades da alma e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Presta atenção nisso aqui, por causa das nossas transgressões. Então, o que aconteceu com Jesus foi por causa das nossas transgressões. Grava isso. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O homem estava condenado à perdição eterna e foi sarado, foi curado. Por isso que Jesus ele apresentou para Nicodemos o novo nascimento. Se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Por quê? Porque é necessário nascer de novo. Aí vamos continuar aqui, ó. Eu vou chegar no entendimento dos judeus, tá? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo próprio caminho, pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então, aquele ato de Jesus na cruz, tá? Foi o quê? A iniquidade de todos foi colocado sobre Jesus, tá vendo? O Senhor, Deus, fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. Então preste atenção nisso aqui também. Versículo 7. E foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Realmente, ele abriu a sua boca? Aí os judeus falam assim, mas Yeshua falou algumas coisas ali. Não, mas ele não reclamou do que estava acontecendo. É isso que estava querendo dizer aqui. Ele não tentou se justificar. Tanto é que perante Pilatos ele ficou calado. E Pilatos queria que ele
falasse alguma coisa para se defender, porque Pilatos não queria crucificar Jesus, entendeu? Mas ele não falou nada. E como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Aí diz aqui, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado. E a expressão aqui, porquanto foi cortado, é morto. Ele foi morto. Da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo. Ele foi atingido. Observe uma coisa aqui, tá? Esse versículo aqui é chave para aquilo que eu quero explicar para vocês. De repente você se pergunta assim, pastor, mas por que o judeu ele não consegue entender que isso aí está relatando o que aconteceu com Jesus? Porque eles alegam, né, eles entendem que isso aqui que está dizendo em Isaías 53 fala a respeito de Israel, entendeu? O servo sofredor. Porque existem referências na Bíblia que fala Israel, meu servo sofredor, não sei o quê. Tá. Mas olha só, vamos contextualizar. Esse versículo aqui desmonta essa tese dos rabinos. Por quê? Presta atenção. Ó, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Essa parte agora aqui, essa parte B aqui do versículo. Ó. Vou até selecionar aqui para você ver direitinho. Ó. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, morreu. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Como é que Israel, tá? Porque Israel é composto de pessoas comuns. Pessoas como eu e você. Pessoas que não tem como você, por exemplo, morrer pela iniquidade de outra pessoa. Quem morre pela transgressão de um povo é alguém que não tem pecado. Porque eles falam, isso aqui tudo é baseado, quando ele fala aqui de cordeiro e tal, porque o judeu tem isso, né? Tinha aquela expiação pelo pecado, onde um cordeiro era levado e aquele cordeiro era morto e automaticamente o sangue derramado, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, então todo judeu tinha que levar um cordeiro lá para aquele cordeiro ser morto ali, ser sacrificado, que aquele cordeiro representava o seu dono. Então os pecados daquela pessoa ali teoricamente estaria perdoado. Então é mais ou menos esse era o ritual naquela época. E por isso que você lembra que quando Deus pediu a Abraão o seu filho Isaque, né, como sacrifício, já era também ali mostrando alguma coisa sobre aquilo que aconteceria com Jesus. Porque Abraão, sendo pai, ele precisou entregar o seu filho. Abraão iria sacrificar Isaque. Mas na hora foi dito para ele o quê? Abraão, não faça isso. Aí apareceu, Deus providenciou um cordeiro. Já simulando o que iria acontecer com Jesus, que aquele cordeiro ali que Deus providenciou, né? Não foi Abraão. Deus providenciou, porque o homem não pode se salvar. Deus providenciou o cordeiro ali e aquele cordeiro que deveria ser sacrificado no lugar de Isaque. Isaque representava toda a raça humana. Entendeu? Então aquele cordeiro ali que o Abraão ele veio sacrificar salvou o filho dele, Isaque, porque o Isaque que seria sacrificado. Vocês estão entendendo? Aí o que Jesus fez na cruz? Jesus, quando foi crucificado, né, a cruz da condenação era para todos nós, mas ele tomou o nosso lugar. Entende? Por isso que diz aqui, porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo. Israel não pode morrer por ninguém. Entendeu? Porque o cordeiro tinha que ser sem mácula. Tinha que ser imaculado. Sem falha alguma. E qual ser humano não tem falha nenhuma? Não tem isso. Agora, Jesus sim. Jesus, ele não pecou. Em tudo foi tentado, porém não pecou. Meus irmãos, Jesus, ele é o Messias. Aí diz aqui, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Tá aqui, ó. Olha só. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias.
e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Foi exatamente o que Jesus fez. Agora, o que acontece? Todo judeu ele se pega muito em versículos como esse aqui. Tem tantos outros, tá? Mas eu vou mostrar para vocês só um aqui, que é o de Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6. Aqui, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento, presta atenção agora no versículo 7 aqui, ó. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Tá vendo? Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Ou seja, fazendo referência aqui ao milênio, não à primeira vinda de Jesus. Por isso até mesmo que Judas traiu Jesus. Por isso até mesmo que os próprios discípulos achavam que Jesus ia tomar Roma e expulsar os romanos e ia governar assumindo o trono de Davi. Entende? Por causa de profecias como esta aqui, que faz menção à segunda vinda de Jesus, que é no final da grande tribulação. Não faz menção à primeira vinda. Obviamente que está aqui, né? Porque um menino nos nasceu, Jesus. Aí aqui sim, primeira vinda, tá? Maravilhoso. Agora, quando vem a fala aqui de um ato que Jesus vai fazer, né, do reinado dele, que será com justiça e juízo para todo sempre e tal, aí já está fazendo menção à segunda vinda, entende? E os judeus entendem que isso aqui é a primeira vinda. E por isso vai ser tão fácil o anticristo enganá-los, como vai fazer. Porque o anticristo, primeiro, vai novamente devolver o terceiro templo para eles. O anticristo ele vai trazer uma paz, uma falsa paz. Então eles vão achar que esse anticristo ele é o Mashiach, o Messias. Mas não é, por isso que eles vão ser enganados. Tá? Então isso aqui é bíblico. Agora, uma outra coisa também, que os judeus eles se defendem muito quando fala, porque o que acontece? O texto aqui de Isaías, pessoal, o texto todo aqui de Isaías, tá? Do capítulo 53. Existe um grupo de rabinos que acredita que isso aqui faz menção a Israel, e existe um outro grupo de rabinos que faz menção que aqui está falando a respeito sobre o Mashiach mesmo. Só que, assim, entenda, tudo aqui relata sobre o Messias, porém, longe de ser Jesus. Porque no entendimento deles, primeiro, Jesus foi um pecador. Para começar a história, tá? Foi um mentiroso, mais um falso Cristo que apareceu, como tantos apareciam naquela época. E eles se baseiam nisso aqui, ó. Isso aqui que eles argumentam, que está em Deuteronômio capítulo 13, versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 1 em diante. Olha só, presta atenção, vamos ler aqui com atenção, ó. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, então isso aqui eles estão falando a respeito, eles acreditam que isso aqui fala de Jesus. Olha, quando um profeta ou um sonhador de sonhos se levantar no meio de vocês e tal, né, e fizer sinais e prodígios, porque Jesus fez milagres. Não tem como contestar isso, por mais que na época eles tentaram, não foi bem assim e tal, né, para poder desmerecer, mas teve coisas que não deu para poder contestar. Então eles alegam isso aqui, olha, a Bíblia falou que ia se levantar um profeta, né, e tal, que ia fazer sinal e prodígio no meio de vocês. Agora, esse versículo aqui, irmãos, ele quebra essa tese dos rabinos, entendeu? Falando que Jesus, que essa passagem aqui de Deuteronômio se diz de Jesus. Porque nessa passagem aqui, ele está falando aqui, ó, quando aparecer no meio de vocês um profeta com sinais e prodígios e tal, né? E depois que fizer esses sinais e prodígios, dizer para vocês, orientar vocês, vamos após outros deuses. Quando Jesus fez isso? Óbvio que isso aqui não está se referindo a Jesus.
né? Quando Jesus orientou as pessoas a servir outros deuses que eles não conheciam e servir esses deuses. Quando Jesus pregou idolatria? Nunca. Então, é um versículo aqui que não tem nada a ver com Jesus, mas eles colocam Jesus aqui nesse negócio. E não tem nada a ver. Meu querido, Jesus, ele é verdadeiramente o Salvador, ele é o Messias, ele é o Messias tão aguardado pelo povo de Israel, e quando veio, por isso que o Senhor Jesus, ele falou: olha, eu venho em nome do meu Pai, e vocês não me recebem. Ele está falando para os judeus. Outro virá em seu próprio nome, que é o anticristo, e vocês vão receber ele. Por isso, Jesus fez grandes profecias contra os judeus. Grandes. Inclusive, o capítulo 24 de Mateus são orientações específicas ali, na maior parte do capítulo, para os judeus. Entendeu? Por zelo ainda de Jesus. Por saber, né? Obviamente Jesus sabia que eles não iam receber. Ele veio para aqueles que eram seus e os seus não o receberam. Está lá em João capítulo 1. Entendeu? Agora, uma coisa é certa. Jesus, ele é, de fato, quem ele disse que era. Tudo que você vê relatado na Bíblia Sagrada sobre o Senhor Jesus é a mais pura verdade. E tudo aquilo que nós estamos falando aqui no decorrer desse estudo, as coisas que irão acontecer, vão acontecer. Tá? Então, sim, Jesus, Yeshua, ele é o Messias, o verdadeiro Messias. O Cristo aguardado, o Salvador. E é esse Salvador que todo ser humano precisa se entregar. O que é se entregar a Deus? É você colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. É você, sabe, virar a chave. Conversão é isso, é virar a chave. Não tem interruptor? Para um lado está aceso, para o outro lado está apagado. Então vamos supor, todo mundo está apagado sem Deus. O interruptor está para o lado que apaga a luz. Está tudo apagado. Aí você tem que converter esse disjuntor, né? Você tem que virar o botão completamente para o outro lado. Conversão é isso. Não tem meio termo. Meio termo ele não liga, não acende a luz. E o meio termo, se você soltar, ele cai. Ele volta novamente para desligado. Então, conversão é mudar. Por isso que Jesus falou sobre novo nascimento. É nascer de novo. As coisas velhas se passaram. E muita gente presa ao passado, muita gente é preso às coisas, né? Tem gente que até hoje não assume um compromisso sério com Jesus por causa de pecados, que não consegue largar. Não existe. Tem que renunciar. Você tem que renunciar. Se você quer salvação, se você não quer passar por tudo isso que nós estamos vendo aqui, e você que de repente está chegando novo aqui no nosso canal, veja aí a playlist de estudo sobre escatologia, as coisas terríveis que vão acontecer aqui depois que a igreja subir, quando começar a grande tribulação. Nunca houve e jamais haverá sofrimento igual o que vai acontecer durante a grande tribulação. E todo aquele que não entregar de fato e de verdade a vida para o Senhor Jesus vai ficar. Não vai ser arrebatado. Vai ficar aqui e vai passar o sofrimento. Ah, pastor, mas eu ouvi falar que ainda vai poder ser salvo. Vai, mas a que preço? A que custo? Muitos vão perder a sua vida. Lá em Apocalipse capítulo 6 fala lá das almas debaixo do altar que foram degoladas, perderam a sua cabeça por não aceitar a marca da besta e nem adorar a besta. Aí a pergunta é mais fácil se render a Cristo hoje ou esperar a grande tribulação? É mais fácil assumir um compromisso sério com Jesus hoje ou esperar para ver se tudo isso vai acontecer? Que pode ser que não aconteça na nossa geração, tá? Tudo que eu estou falando aqui para vocês pode ser que não aconteça na nossa geração. Mas uma coisa é certa, todo mundo que está vivo um dia morre. E quando morre vem o juízo, ou seja, vem a determinação. Né? Se a pessoa servia a Cristo, se a pessoa entregou a vida a Jesus,
recebeu ele como único e suficiente Salvador e fez aquela virada de chave que eu falei para vocês, né? Largou os seus conceitos, preceitos, de tudo de lado e passou a não seguir mais a sua própria vontade, os seus próprios caminhos, mas sim os caminhos da palavra de Deus, os caminhos de Jesus, essa pessoa, morrendo, ela é levada ao terceiro céu, ao paraíso, a morada de Deus. E quem não recebeu, infelizmente, é levado para o Hades, que comumente as pessoas chamam de inferno, né? Um lugar de sofrimento. E lá vão ficar até o final do milênio. Aonde vai acontecer a segunda ressurreição. Essas pessoas serão ressuscitadas com corpos, irão comparecer diante do tribunal do grande trono branco, tribunal de Deus, e ali não tem escapação, não tem escapatória, tá? Ali elas serão, vai ser mostrado para elas por que elas estão sendo condenadas ao Guiena, que é o lago de fogo. E para lá ela vai por toda a eternidade. Irmãos, isso é coisa para se pensar. Eu sei que isso não é muito mais pregado em nosso meio, infelizmente, mas a palavra de vida, a palavra do reino, a pregação do reino, o evangelho, porque evangelho quer dizer boas novas. E as boas novas são essas. Não há nada mais importante na vida de um ser humano hoje do que entender todo o plano de salvação para ele. Mas as pessoas são levadas hoje a entender que as boas novas se referem só a dinheiro, a prosperidade, encher o bolso e conquistar as coisas e tal. Entende? É isso aí, porque isso chama as pessoas. Tá? Isso chama as pessoas. Porém, não leva essas pessoas para o céu. O que leva as pessoas para o céu é justamente a palavra da cruz. A palavra, aquilo que Jesus veio realmente trazer. A preocupação maior de Jesus era o reino. E explicar para aquelas pessoas, explicar para todos nós, que o reino dele não é deste mundo. Que estamos aqui como peregrinos. E estamos aqui para continuar a fazer o que ele fez. A evangelizar as pessoas. A levar mais pessoas para o céu também. E isso a maioria não quer fazer. Mas enfim. Mas você que está firme, ore e vigie. Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. O segredo é continuar. Vão vir desânimos, vão vir lutas, aflições, dificuldades, mas entenda, continue firme. O desânimo não pode vencer você. As lutas não podem te parar quando você se alia a Cristo. Entende? Isso é o mais importante. Coloque isso no teu coração. É isso que nós temos que buscar. O nosso foco é Cristo, é a salvação. Não é este mundo. O mundo, ele vai passar. O foco do cristão tem que ser salvação e o seu próximo. Porque, como eu falei para vocês, se Jesus nos deixou aqui, é porque tem um propósito. Qual o propósito? É que nós venhamos ganhar almas para o reino dele. Para que a mesma verdade que nos libertou, liberte também essas pessoas. Entenderam? Então, que Deus fale mais ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela audiência de todos vocês, tá? Por vocês estarem acompanhando aí, né? As pessoas que estão acompanhando. Que nem todo mundo, não interessa a todo mundo. As pessoas querem hoje é só entretenimento, né? Diversão, ficar rindo, ver vídeo engraçadinho, enfim. Aquilo que é mais importante está sendo negligenciado por muitos. Mas você que escolheu a boa parte, né? Como a Maria, né? Você que escolheu a boa parte, permaneça nessa boa parte e busque por ela cada vez mais. Tá certo? Amanhã, domingo, cultos em nossas igrejas. Barra de Guaratiba às 9 horas da manhã. Pedra de Guaratiba tem agora 2 horários, tá? 9 da manhã e às 6 horas da tarde, às 18 horas. Não deu para ir de manhã, vá à noite,
não dá para ir à noite, vai de manhã, mas não deixe de estar na casa do seu Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, que Deus, em nome do Senhor Jesus, guarde também toda a sua casa, toda a sua família. Um abraço a todos vocês.